Sejam todos muito bem-vindos ao Meu Querer Me Move. Eu sou Everton Biron e é um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre orgulho. Orgulho que é um dos maiores pecados que já existiu e existem na face da terra. Orgulho que é um destruidor de lar. O orgulho que é um destruidor de famílias. Orgulho é um pecado, quase que um crime. O orgulho é algo hediondo que faz com que muitas coisas na nossa vida não dê certo. E quem não tem orgulho? Quem nunca sofreu por orgulho? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o orgulho e eu quero primeiro explicar o que seria o orgulho. O orgulho é aquele sentimento de prazer ou de grande satisfação com o próprio valor. Então, uma pessoa orgulhosa é aquele que tem orgulho que tem satisfação com a própria honra. Aquele que tem orgulho de si mesmo, ele é uma pessoa soberba muitas vezes, né? Então, não é muito difícil de a gente encontrar com alguém que seja orgulhoso. E se nós fizermos uma autoanálise, vamos ver também que nós, muitas vezes, somos orgulhosos, que é um dos maiores pecados da humanidade. Para a gente poder contextualizar, para a gente poder entender o que seria orgulho, existem algumas características muito evidentes no perfil de um orgulhoso, uma pessoa que tem orgulho, né? Uma delas, essas pessoas sempre têm razão. Você já conheceu alguém que está certo sempre, que não aceita de jeito nenhum nem ser contestado, não aceita ouvir um comentário, um conflito, uma discussão, algo que vai contra aquilo que a pessoa disse. Ela está sempre certa, sempre, independente de qual seja a circunstância, se sente mal se não estiver certa. Não ouve opinião alheia também, é uma das características. Não aceitam estar erradas. Se sentem superiores aos outros. É uma característica forte. Normalmente, os orgulhosos, eles são autoritários, arrogantes e insensíveis. Existem muitas pessoas que têm todas essas características, né? E hoje acho que a principal missão dessa mensagem não é a gente apontar o dedo, identificar quem é o orgulhoso, quem são os orgulhosos, ou, para ser mais assertivo, quem sou o orgulhoso, quais são as nossas características, o que nós temos que nós podemos melhorar para não cometermos este pecado que talvez tenha sido o primeiro pecado do mundo, da existência, né? Quando você for pensar em um pecado de orgulho, você consegue, desde Gênesis até os dias de hoje, entender sobre a grandeza, sobre a importância, a magnitude, né? Não grandeza, a magnitude deste problema, deste pecado, aonde você encontra, no primeiro momento, Lúcifer, que por orgulho desejou ser maior do que Deus, melhor do que Deus. No Lúcifer, quando fala que gostaria, que faria um trono acima do trono de Deus, os próprios anjos que também se rebelaram contra Deus. A gente vai ver em Gênesis características ou mensagens, né, que transmitem aí essa parte de orgulho, baseado em tudo que nós conversamos aqui, todas essas questões. O orgulho, ele é a própria serpente alimentando o nosso ego, contextualizando, comparando com o Gênesis, né? Porque quando a serpente oferece a maçã, o fruto proibido, vamos dizer assim, ele oferece com a proposta de que o homem fosse igual a Deus. Por que o homem se limitaria a uma regra se ele poderia ser e saber tudo? Então, por um motivo de orgulho, a gente acaba
cometendo este que também é um pecado. Então você pode observar que nós estamos falando de uma coisa que aconteceu desde sempre. O orgulho como um vilão na história da humanidade. Um orgulho como um dos principais personagens na ruína, né, como um todo. Quando você vai, ainda em Gênesis, entender ou estudar sobre por que Abel matou Caim, você vai entender que era o orgulho. Aliás, eu falei errado aqui, né? Porque Caim matou Abel. Então, era por orgulho, era por querer ser mais do que era. E hoje acontece isso todos os dias. A gente quer ser muito mais. A gente quer colocar em evidência as coisas que nós temos, que o que nós temos é mais importante do que aquilo que os outros têm. E a gente quer ser mais do que nós somos. Agora, se você parar e pensar sobre essa questão que eu acabei de dizer, sobre o ter, sobre o ser e sobre o saber, essas são características do orgulho que afetam sem nenhuma distinção de cor, credo, classe. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Pessoas que estão envolvidas no meio político, no meio socioeconômico, no meio religioso, profissional, todos eles estão expostos, né? Estão sujeitos a pensar e agir desse jeito quando não tem não buscam esse entendimento, não buscam essa que seria uma libertação, né, de um dos pecados mais fortes. Como é que a gente conseguiria se livrar? Não seria uma coisa muito fácil, porque é tão intrínseco, está tão enraizado na genealogia do homem, né? Então, todo orgulhoso, ele entende que aquilo que ele tem é muito mais valioso do que aquilo que os outros têm. Que as posses, as coisas, os bens materiais, as conquistas dele têm mais valor do que as conquistas alheias, as conquistas das outras pessoas. Que tudo que é dele é melhor, é mais precioso, é mais valioso. A pessoa que tem essa característica, ela vê alguém comprando algo semelhante ao que ele tem, pode ser um relógio, pode ser um aparelho, e ele vai encontrar um defeito naquilo que o outro tem, porque o seu orgulho não permite aceitar que possa ser igual ou possa ser, talvez, melhor. Tem a questão do ser também, aonde um ser, nós estamos falando de uma pessoa que é famosa, nós estamos falando de uma pessoa que é conhecedora das coisas, conhecedora da palavra, que o seu título de nobreza, dado por ele muitas vezes, né, as suas insígnias, né, fazem com que ele se sinta mais do que os outros. Então, o fato de ter posses vai ser ruim, mas o fato de você achar que você é melhor do que a outra pessoa é uma das características do orgulho. Ou seja, eu sou o pastor, eu sei mais. Eu sou o ministro, eu sei mais. Eu sou o padre, eu sou o professor, eu sou o advogado. Enfim, eu sou e eu sou. Essa é uma das maiores evidências aí de uma pessoa orgulhosa que acha que o ser dele é maior, é mais valioso do que uma outra pessoa. Então, ser também deixa aí muito, muito claro aí umas características do orgulho. E, claro, para completar essa tríade aí, que é o exemplo que a gente está usando, uma das características muito forte do orgulho, característica não, mas uma maneira de descrever o orgulho, talvez, não deixa de ser, né? E é o saber. Porque as pessoas
acham que sabem mais, não se sujeitam a novos aprendizados, acham que por saber mais, elas também, consequentemente, valem mais, são mais valiosos do que os outros, né? Então, ter, ser e saber são realmente aí a descrição de uma pessoa orgulhosa, né? Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 23, fala assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito de humildade obtém honra. Então, porque muitas vezes a gente tem este sentimento dentro do coração. E a gente precisa, então, se humilhar, a gente precisa ser humilde. Humilde, a palavra humildade, de humano, de humus, que tudo isso nos remete à nossa origem, da nossa formação, da nossa criação. O que é o homem, afinal? O homem veio do pó. O homem voltará ao pó, ao humus. É assim que a gente diria. E assim que a gente precisa entender, porque o conhece a ti mesmo da filosofia, ele também nos remete a isso, ao que nós realmente somos e de onde viemos, para onde vamos. Então, por que você vai ter orgulho da sua cor? Por que você vai ter orgulho da sua raça? Por que você vai ter um orgulho que ele sobrepõe as outras pessoas? Existem orgulhos que são saudáveis? Claro que existem. Estou orgulhoso que o meu filho passou na faculdade, no vestibular. Estou orgulhoso, estou feliz com você. Tenho orgulho de ter um amigo como você. É diferente da soberba. Existem um orgulho que é positivo, mas existe este orgulho que é a soberba, que é um dos 7 pecados capitais, como a igreja já aponta no passado ali, que são a origem de outros pecados. Então o orgulho, ele é a origem de muitos pecados. Ainda em Provérbios, mas no capítulo 16, versículo 18, fala assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, Deus manda mensagens para o homem desde os primórdios, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, do quanto nós precisamos combater o orgulho, quanto nós precisamos afrontá-lo e identificar quem somos nós diante de um cenário muito, muito macro, muito amplo, e entender que nós não somos muito, que nós somos apenas uma parte de um sistema muito grande. Então, não caberia a nós achar que somos melhores ou somos mais. Podemos sim ser melhores em algumas coisas, mas em muitas coisas a gente é totalmente leigo, totalmente ignorante. Nós não temos conhecimento de muito mais coisas do que aquilo que nós temos. Parece confuso, mas para dizer em uma palavra mais simples, você tem muito mais coisas que você não sabe do que coisas que você sabe. Então, às vezes, a pessoa é muito, muito orgulhoso porque tem um pós-doutorado, mas chega em casa e não consegue fazer uma comida para comer. Não sabe fazer. Não sabe a dinâmica de acender um fogo no fogão e fritar um ovo para comer. Existem pessoas que são tão sábios e não sabem coisas que para eles são horríveis, né? São difíceis. E para outra pessoa seria muito fácil. Então, essas são algumas das características. Um conselho que tem na Bíblia muito, muito, muito eficiente, assim, muito interessante de a gente ler, está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, que fala assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que ele está dizendo? Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Então, quando Pedro fala que você precisa estar sujeito aos ensinamentos dos anciãos, os mais velhos, eles têm muita coisa para nos ensinar. E também
ser sujeitos uns aos outros, né? Porque todos nós temos algo para ensinar e para aprender. Para finalizar, fala assim no versículo: porque Deus resiste ao soberbo. O que é resiste? Rejeita. Deus é, nega, Deus não aceita, ele resiste aos soberbos, que são essas as principais características. E dá graça aos humildes. Lembra que nós acabamos de falar sobre a humildade, sobre a origem, né, sobre quem nós realmente somos. Nós encontramos aí, diante de todas essas explicações que nós conversamos agora, que eu falei, característica de pessoas que têm orgulho, né? Então essas pessoas também são invejosas, o orgulhoso, enfim, ele é um pacote completo de coisas que são ruins. E a gente encontra essas características em muita gente. E a gente vê muitos lares desfeitos, né? Muitas famílias desfeitas por conta de um orgulho. Você já deve ter osso. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Muitas vezes, dentro dos lares, existem duas pessoas querendo ter razão. E aí tem-se um conflito. E essa razão, essa necessidade de afirmação, essa autoafirmação, essa necessidade de ser, ter e saber mais, ela acaba contaminando todos os relacionamentos, especialmente o relacionamento conjugal. É uma necessidade de você ser elogiado, uma necessidade de você ser reconhecido como bom, como não só como bom, mas como o melhor. Mas não é melhor do que tudo, é melhor do que a pessoa que é o seu cônjuge, é melhor do que o seu interlocutor, muitas vezes, né? Então a gente encontra pessoas que em um momento são soberbos, são orgulhosos, que têm a necessidade de humilhar a outra pessoa, têm a necessidade de se autoafirmar em busca de uma realização momentânea. Que o orgulho, muitas vezes, ele é essa realização momentânea. Então, a gente está cercado de pessoas orgulhosas, porque também nós somos orgulhosos em muitas das nossas atitudes. Muitas vezes a gente acha que o nosso título, o nosso meio, eles fazem da gente pessoas melhores. Na verdade, não funciona assim. A gente é uma pessoa melhor quando a gente é mais humilde e não quando a gente é mais orgulhoso. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Eu espero que tenha sido uma mensagem que vá contribuir no seu dia a dia, que vá te abrir os olhos quando você estiver próximo, diante de uma situação de orgulho, seja ela de você ou para você, né? Seja um momento de orgulho aí, onde que você esteja sendo vítima, ou você mesmo esteja sendo o carrasco da situação, com essa necessidade de autoafirmação, com essa necessidade de ser o melhor. O conselho que eu posso te dar é: abra mão dessa necessidade e viva na humildade, viva no relacionamento, viva como viveu Jesus. Olha que dificuldade, olha que complexo, né? Como alguém poderia viver como viveu Jesus? O fato é que nós não vamos conseguir ser como Jesus foi. Nós não somos tão resistentes, nós não somos tão resilientes. Mas nós podemos sim tentar ser melhor a cada dia, a ponto de sermos uma pessoa transformada, uma pessoa inovada, né? Uma pessoa regenerada a cada dia. Eu não preciso ser melhor do que todo mundo, eu preciso ser melhor do que eu mesmo, do que eu sou hoje, e assim todos os dias eu exercitando essa característica, né? A necessidade de eu ser melhor, mas melhor do que eu e não melhor do que as pessoas que me rodeiam. Se eu tiver essa necessidade de me autoafirmar diante das pessoas, ao invés de eu ser melhor, ao invés de eu me autoafirmar como seria o meu desejo de orgulhoso que sou,
eu farei com que as pessoas se afastassem de mim, eu farei com que as pessoas me rejeitassem, resistissem a mim, como fala na palavra, e eu alcançaria um resultado reverso, um resultado muito contrário daquilo que eu desejei. Então, se você for observar, diante de tudo que nós falamos sobre orgulho, o orgulho acaba com casamentos, o orgulho acaba com amizades, o orgulho acaba com desvinculando você de um bom emprego, de um bom trabalho, de uma boa experiência, essa necessidade de ser melhor, de ser mais do que os outros, ela é muito prejudicial. O orgulho, ele atrapalha muito nos relacionamentos como um todo. Então, eu espero de coração que essa mensagem, essa reflexão seja bem recebida por você. Talvez você nem tenha alguma característica, ou talvez você não tenha nem a necessidade para si dessa mensagem, mas alguma pessoa que está do seu lado, alguma pessoa que conviva no meio onde você está, precisa ouvir algumas características, ou precisa ouvir uma mensagem despretensiosa que nos faça refletir sobre os pontos que nós podemos melhorar todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um beijo no seu coração e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.